Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o livro O Dia da Coruja, de Leonardo Sciascia. Este é o livro, é da editorial Presença e é de 2024. O livro foi originalmente publicado em 1961 e eu descobri uma adaptação para filme de 1968 que está disponível no YouTube. Portanto, eu vou colocar o link lá em baixo também. Eu comecei a ver, percebi que eles fizeram algumas alterações no início do filme, mas até estava a gostar. Mas pronto. Avançando para o livro, esta edição tem tradução de Filipe Guerra. Há aqui uma nota biográfica na badana. Nascido em Racalmuto, na Sicília, em 1921, Leonardo Sciascia ficou na história como um dos mais importantes autores italianos do século XX. Os seus romances são claramente marcados pelo ambiente de corrupção política e convulsões sociais que assolaram a Itália daqueles anos e constituem, no seu conjunto, uma fina e acutilante crítica de época. Além da escrita, Leonardo Sciascia havia também de pisar a arena política no Parlamento italiano e no europeu após ter sido conselheiro municipal de Palermo. Depois da sua morte, em 1989, O Dia da Coruja, o seu mais importante livro, encontrou novas gerações de leitores, sendo hoje o romance mais lido do autor em Itália. Então, nós estamos na Sicília dos anos 60. Sicília é uma ilha italiana. Segundo a Wikipédia, é uma região autónoma com estatuto especial da Itália Meridional. A capital é Palermo. E nós estamos neste local que está disfarçado, portanto o autor usa iniciais para se referir aos locais. O livro está escrito na terceira pessoa. Mas depois é engraçado, porque as personagens têm nomes concretos, portanto... Então eu até acho curioso que as personagens tenham nomes concretos, mas os locais na Sicília não. Sejam identificados através dessas tais iniciais, pronto. E o livro começa com a morte a tiro de um homem que está a tentar apanhar um autocarro e morre à porta do autocarro, que já vai cheio de gente numa manhã de trabalho, como qualquer outra, e o revisor ou o motorista decidem chamar a polícia. Então a polícia é chamada ao local, claro, para averiguar. Percebemos que ninguém está muito disposto a colaborar, portanto as pessoas que estavam no autocarro, entretanto, acho que se foram todas embora. Havia um homem a vender bolinhos ali na praça, foi-se embora, desapareceu também, ou seja, percebe-se que ninguém se quer muito meter naquele crime que acabou de acontecer. Então está um sargento a tirar os depoimentos e depois, entretanto, chama o capitão, que será o seu superior hierárquico, que é o capitão Bellodi, que é a personagem principal deste livro. Ele é um homem que não é siciliano, ele é de Parma, que é uma cidade no norte de Itália, perto de Milão. Então ele é visto ali na Sicília quase como se fosse um estrangeiro numa terra estranha. Isso é interessante. E no fundo ele vai investigar este crime. Eu acho que é logo muito claro desde o início para este capitão que isto se tratará de uma espécie de ajuste de contas, ou pelo menos que terá alguma relação com a máfia. Este homem que foi morto aparentemente recusava-se a colaborar com o chefe mafioso lá do sítio, ou com os seus mancebos e tal, e terá sido morto por causa disso. Portanto, isto são tudo suspeitas do capitão Bellodi, que vai investigando e vai falando com vários suspeitos, com um informador, com testemunhas ou possíveis testemunhas. Eu gostei bastante deste livro. Eu acho que tem uma escrita muito clara e, ao mesmo tempo, muito poética, e não é aquele típico whodunit, enfim, inglês, que é o tipo de livros policiais que eu gosto mais de ler, assim, de uma maneira geral. Não, nós estamos muito inseridos nesta localidade, que não sabemos qual é, sabemos só que é na Sicília, e vamos conhecendo as pessoas e o narrador vai-nos descrevendo o que é que as pessoas estão a sentir e em que é que estão a pensar, e de vez em quando somos transportados para outro local contemporâneo, portanto, ao mesmo tempo que se está a passar isto, somos transportados para outra cidade, para outro local, nem sempre é claro onde é que estamos e quem são estas pessoas que estão a falar, mas estão a falar sobre o que se está a passar nesta localidade na Sicília. Ou porque estão, de alguma forma, envolvidos no caso, ou porque não querem problemas com a máfia, ou porque acham que este capitão Bellodi é um bocadinho inconveniente, seja por que for. E eu achei esses transportes para outros sítios a meio do livro muito interessante. O livro não está dividido por capítulos, ele é todo um texto corrido, mas de vez em quando há um parágrafo maior, há um espaço entre parágrafos, e então aí podemos continuar, se calhar continuamos na narrativa, ou somos transportados para um dia mais tarde, ou outro sítio com outras pessoas, em que nem sempre é isso, em que nem sempre é claro com quem
quem é que nós estamos a ouvir, de quem é que se está a falar, e eu achei isso muito interessante. E não senti como sendo uma interrupção muito abrupta ou muito estranha, em que eu não percebo bem onde é que estou. Assim, uma pessoa estranha, mas depois tu percebes de quem é que eles estão a falar. E então és mesmo levado para os meandros destas politiquices e destas maroscas que se estão a preparar e que se estão a fazer. E o Capitão Bellotti, como personagem, é um homem incorruptível, muito inteligente, assim um bocadinho filosófico e talvez poético também, na forma como às vezes fala com as testemunhas. O sargento, eu tenho a ideia que ele acha de vez em quando assim um bocadinho esquisito, mas o sargento também é uma pessoa assim reta e quer também chegar ao fim desta investigação. E pronto, e o Capitão Bellotti faz a coisa avançar e faz a coisa acontecer. Há uma descrição, é uma descrição do medo, eu apontei aqui, tirei aqui assim os apontamentos, apontei aqui na página 29, que é quando o Capitão Bellotti chama um homem que é uma espécie de agente duplo, portanto ele é um informador da polícia que tem relações com a máfia ali do local. E então esta descrição que o escritor faz daquilo que o informador está a sentir é muito realista e achei-a assim muito vívida, muito... é isso, crua, real. Pronto, então. Se não fosse o medo, o informador seria feliz e na alma e nos haveres um homem de bem e de bens. O medo morava nele como um cão raivoso. Latia, ofegava, fungava, babava-se e, inesperadamente, rosnava no seu sono. E mordia. Mordia-o por dentro, no fígado, no coração. Os médicos haviam diagnosticado aquelas mordidas no fígado, que lhe faziam arder continuamente, e as súbitas picadas no coração, como se este fosse um coelho vivo abocanhado pelo cão. E tinham-lhe receitado medicamentos que davam para cobrir todo o tampo da cômoda. Mas os médicos não sabiam nada do seu medo. E eu achei esta descrição mesmo muito bonita e, ao mesmo tempo, muito certeira. Uma coisa que me surpreendeu nas descrições que o autor vai fazendo no livro é que, de vez em quando, estas outras personagens que vão aparecendo, esporadicamente, alguém que é superior e hierárquico dele e não está na Sicília, está num serviço qualquer central, por exemplo, a maneira como eles falam da máfia e colocando em causa, será que a máfia existe? Ou seja, eu fiquei surpreendida por existir essa dúvida. Se bem que me parece que nestas personagens que são apresentadas no livro, há aqui uma falsa ingenuidade, por um lado, por outro lado, de vez em quando poderá haver algum desconhecimento, porque parece-me, e eu não sei nada sobre a história da Sicília e sobre estes anos, e sobre esta altura, pronto, na Sicília não faço ideia, mas eu penso que é uma realidade bastante específica a que aconteceu na Sicília, mas sinceramente não sei, não tenho a certeza, ok? Então, é na página 35 e 36, em que estão duas personagens a conversar uma com a outra no Parlamento. E disse Sua Excelência e não sei o quê e tal, e são duas pessoas que estão a falar. E a dada altura, um deles diz assim: quem é esse Bellotti? Portanto, o Capitão Bellotti. É comandante na Companhia de C e encontra-se na Sicília há alguns meses. Bom, já que veio à baila, anda há uns tempos para lhe falar desse Bellotti. Caro amigo, esse Bellotti é um daqueles que vêem a máfia em todo o lado. É um desses sujeitos do norte com a cabeça cheia de preconceitos, que mal desembarcam do ferry e começam a ver a máfia em todos os cantos. E se ele disser que o Colas Berna, que é o homem que foi morto logo no início do livro, foi assassinado pela máfia, estamos tramados. Não sei se você leu o que declarou a um jornalista há umas semanas a propósito do sequestro desse agricultor. Como se chamava? Porque depois há aqui um desaparecimento também, pelo meio. Mendolia. Disse coisas de eriçar os cabelos, que a máfia existe, que é uma organização poderosa, que controla tudo, a pecuária, a horticultura, ou seja, e vai por aqui fora. E depois pergunta, você acredita na máfia? E eu fiquei surpreendida por ler isto, porque pensei, então, mas de facto deve ter existido. É isso, eu acho que há aqui algumas personagens que estão a ser falsamente ingênuas, ok? Porque, tanto quanto eu sei, depois havia aqui alguma promiscuidade com o poder estatal e institucional. Por vezes, não estou a dizer que era com todos, mas eu tenho essa ideia, e mesmo o autor, porque este livro tem uma nota e tem um apêndice, ambos escritos pelo autor, e ele fala um pouco disso também. Portanto, havia aqui depois algum envolvimento de algumas figuras, seja da política, seja da polícia, seja, enfim, de outras instituições, que
estavam assim meio macumunados com a máfia. Portanto, eu depois fico sempre na dúvida, será que ele não acredita mesmo ou está a fazer que não acredita? Mas, eu tenho que dizer, provavelmente houve um período em que ainda não era muito claro, porque também daquilo que eu li no livro, e isso é um pouco palpável, a forma insidiosa como ela se vai infiltrando nestas localidades e como se calhar até, de alguma forma, vai ajudando as pessoas, por um lado, e não sei se foi uma fase, se calhar a evolução da máfia teve várias fases, ou seja, se calhar houve uma altura em que ajudava mais, em que era... e depois começou a explorar, e depois começou a tornar-se mais criminal. Eu não faço ideia disso. Eu estou aqui a falar de coisas que eu não sei, ok? Mas tudo isto para dizer que se calhar até houve uma fase que as pessoas ainda não sabiam bem o que era, nem lhe tinham dado bem um nome e como desconheciam, então surgiam estas dúvidas, mais por desconhecimento do que propriamente por ingenuidade. Se bem que parece-me que o autor dá a noção que já era claro que existia e as pessoas só fingiam que não viam, ou porque tiravam daí proveito, ou porque tinham medo de serem prejudicados ou até mortos, quer dizer, não é? Em última análise. Portanto, poderia ser assim uma mistura de várias coisas. Enfim. Portanto, neste livro depois há mais uma morte e há este tal desaparecimento de um agricultor, ou assim, um trabalhador, e tudo isto acontece muito pouco tempo depois da morte do Colas Berna, logo no início do livro, e o Capitão Bellodi vai investigando, mas ele vai orientando a investigação de uma forma muito certeira, muito objetiva, muito fluida, e ele é inteligente, portanto ele sabe como sacar informação dos diferentes tipos de pessoas e faz ali a meio, eu gostei muito dessa parte, uma aldrabice, não vos vou dizer qual, pronto, mas para sacar informação, e eu achei isso inteligente, assim com a ajuda do sargento, claro. Portanto, é um homem que sabe bem e que conhece bem as pessoas com quem está a lidar. Esta edição tem também várias notas do tradutor, que são notas úteis, isto porque ajudam a contextualizar a obra. O autor refere-se muitas vezes a pessoas ou a acontecimentos de que nós provavelmente não temos conhecimento, e então o autor assim ajuda-nos a contextualizar. Uma delas, por exemplo, é na página 55, já não me lembro quem é que está a falar aqui, mas alguém diz: era o dever dele, eu sei, eram tempos negros, havia Mori, portanto eles estão a falar da história, de alguém que existiu, e depois o tradutor diz: trata-se de Cesare Mori. Para melhor compreensão desta conversa entre o velho padrinho mafioso e o jovem ajudante e homem de mão, ok, são estas as duas personagens, e também de passagens que se seguirão, Mori foi enviado para a Sicília pelo governo fascista da época, na década de 20, primeiro como comandante da polícia de Trapani e depois pelo próprio Mussolini, e etc, etc, e vai por aí afora. Acho muito úteis estas contextualizações, e não achei nada chatas, porque às vezes livros que têm várias notas, este livro tem várias notas, são algumas, não são muito poucas, mas também não acho que sejam um exagero. Eu normalmente não gosto muito de notas porque distraio-me. Estou ali a ler, estou assim, apanhei um certo ritmo e depois interrompo a leitura porque tenho que ir ler a nota, mas não senti tanto isso aqui, provavelmente porque sim, é útil ter a nota de facto, por um lado, mas também por outro lado pela forma como a nota está escrita, é muito claro, é muito rápido, percebes porque é que é importante perceberes porque é que é importante teres essa informação. Portanto, eu achei-as bastante úteis. No final do livro temos então uma nota do autor que não está datada. Portanto, eu suponho que tenha sido escrita para a primeira edição do livro, porque depois há ainda um apêndice e assim está datado, também escrito pelo autor, e é de 1972. Portanto, daí a minha dedução. E então na nota ele começa logo por dizer que levou um ano a encurtar esta história. Outra coisa que eu achei interessante é que o autor vê esta história como um conto. Eu não sei porque, eu não leio muitos contos, mas tenho a sensação que um conto é sempre uma história mais pequena do que isto, vá. Ela é pequena e a fonte tem um bom tamanho, portanto o livro tem 134 páginas, a história em si, talvez um bocadinho menos, porque há aqui umas no início. Enfim, talvez 120, não, faz contas. Sim, 123 páginas, ou 125 páginas, desculpem. Pronto, então para mim isto já é um livro, ainda que pequeno. Já é um livro, mas achei engraçado ele chamar ao livro um conto. E depois há aqui umas frases que ele escreve logo no fim da nota,
que são as duas últimas frases. Ele escreve: de qualquer modo, a verdade é que não o escrevi com aquela liberdade plena de que deveria sempre usufruir qualquer escritor. E digo-me escritor apenas pelo facto de me encontrar a escrever. Escusado será dizer que não há nesta história qualquer personagem ou facto que tenham correspondência, a não ser fortuita, com pessoas exigentes e factos ocorridos. Portanto, isto leva-me a pensar que ele terá talvez corrido alguns riscos em escrever esta história, por um lado, mas depois também não... Parece-me aqui que ele diz: não me sinto heróico ao ponto de desafiar as imputações de calúnia e vilipêndio, não me sinto capaz de o fazer deliberadamente. Por isso, quando me apercebi de que a minha imaginação não teve na devida conta os limites impostos pelas leis do Estado, e mais do que pelas leis, pela suscetibilidade daqueles que as fazem respeitar, dei por mim a cortar. Por isso é que ele fala que sentiu alguma falta de liberdade. Portanto, que este livro iria mexer de alguma maneira com a suscetibilidade de algumas pessoas que se sentissem um pouco visadas. Eu sei que esta questão da máfia é uma questão sensível, é uma realidade bastante específica de Itália, portanto não é a minha realidade, mas tenho essa ideia que é uma realidade um pouco sensível. Pronto. Portanto, presumo isso. Senti que talvez o escritor tenha corrido alguns riscos ao escrever este livro. E depois, no apêndice de 1972, também escrito pelo autor, ele escreve assim: escrevi esta novela no verão de 1960. Nessa época, o governo não só se desinteressava pelo fenómeno da máfia, mas também o negava explicitamente. E depois eu assinalei aqui também, nas páginas 140 e 100... Eu estou a ler quase isto tudo, quase o apêndice todo, porque isto é muito pequeno, desculpem, mas queria partilhar. O que é que eu assinalei aqui? Página 140, linha 20. Eu até pus aqui, porque eu assinalei esta tal linha 20, em que ele está a falar de duas obras que falavam da máfia, mais ou menos penso que será daquela altura em que ele escreve. Havia apenas duas, portanto seria naquela altura uma de nível popular, de enorme êxito entre o público, que representava não sei o quê, e a outra escrita para o teatro em italiano. E ele diz: ambas as obras, a um nível diferente, eram uma apologia não da máfia como associação criminosa, cuja existência neste sentido era negada, mas daquilo a que o maior estudioso das tradições populares sicilianas, Giuseppe Pitrè, chamava o sentir mafioso, isto é, uma visão da vida, uma regra de conduta, um modo de cumprir a justiça, de a administrar, fora das leis e dos órgãos do Estado. E depois ele continua, o autor: mas a máfia era e é outra coisa. Um sistema que na Sicília contém e move os interesses económicos e de poder de uma classe à qual, aproximativamente, podemos chamar burguesa. E não surge nem se desenvolve no vazio do Estado, ou seja, quando o Estado, com as suas leis e as suas funções, é fraco ou ausente, mas dentro do Estado. Em suma, a máfia mais não é do que uma burguesia parasitária, uma burguesia que não empreende, mas apenas desfruta. Ou seja, ele aqui é muito mais duro, neste apêndice, que ele escreveu 12 anos depois, ele é muito mais duro em relação à acessão que faz da máfia. E depois ele termina com: o Dia da Coruja mais não é, com efeito, do que um exemplo desta definição. Foi com esta intenção que o escrevi. Mas talvez seja também uma boa novela. Pronto. É isso, desculpem, eu li quase o apêndice todo. Pronto, sobrou muito pouco. Eu gostei muito do livro. Acho-o muito bem escrito. Gosto bastante da tradução, que terá também a sua influência, obviamente. E aconselho-vos que leiam. Como policial, é isso, não é um tradicional policial. Eu acho que acaba por dar mais... Eu acho que é sempre interessante ver como o inspetor ou o capitão Bellodi, age e reage com tudo aquilo que se vai passando e com a falta de colaboração que ele acaba por ter das pessoas, não só porque elas têm medo e que o veem quase como um intruso, um forasteiro, não é? Que não o veem como fazendo parte daquela realidade e até como compreendendo aquela realidade. Mas eu acho que o autor descreve bem a forma como o capitão se move inteligentemente com todas estas limitações e também tudo o que se estava a passar, de facto, a nível político à volta dele. E de que ele está consciente, portanto, ele não é... Também ele próprio não é um ingênuo, ele parece-me uma personagem bastante realista daquilo que se passa à volta dele. Então, é isso, eu gostei muito do livro, ele lê-se muito bem, e é isso, acho uma escrita bonita, até, é isso, há aqui uma poesia, de vez em quando há umas passagens muito bonitas no livro. Portanto, eu aconselho-vos que leiam, sinceramente.
É isso, gostei bastante. Espero que tenham gostado desta apreciação, espero que estejam bem e até à próxima. Tchau, tchau.